Aleluias, glória a Deus. Deus é bom. Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus nas alturas. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Glória a Deus. Quem está feliz nessa noite? Aleluias. Glória a Deus. Mais uma vez, prove a Deus, me dê essa oportunidade, mais uma vez, de estar ministrando a palavra do Senhor para a igreja. Eu quero que você estenda a sua mão em direção ao pastor Jackson nessa hora e fala assim: Deus, dá graça ao pastor Jackson. Derrama a graça ao pastor Jackson. Amém. Pegaram ontem aqui, me deixaram só o loro. Glória a Deus. Regula lá. Aleluias. Ontem os jovens aqui fizeram uma surpresa para mim aqui. E fizeram uma homenagem. Quero agradecer à Rede Jovem, a todos os jovens que estavam aqui participando. Hoje eu estou até um pouco rouco ainda. O olho está meio inchado ainda, que me fizeram chorar bastante. Esses tempos eu estou bem sensível. Mas nessa noite é uma noite de graça. Eu creio que Deus vai derramar uma graça poderosa sobre as nossas vidas. Aleluias. Glória a Deus. Essa noite nós vamos falar sobre a vida de um personagem na Bíblia que muita gente deu um nome a ele quando ele nasceu. A gente vai falar nessa noite de Jacob, no grego. Hoje na linguagem da gente se chama Jacó. Nós vamos falar sobre Jacó. Quem já conhece a história de Jacó? É sobre a história de Jacó que nós vamos falar hoje. E eu quero que você esteja com a caneta e com o papel para você anotar alguns pontos. Porque eu creio que Deus vai falar com você em algum ponto da sua vida, como Ele falou na minha. Amém? Glória a Deus. A história de Jacó, a gente sabe que o seu pai Isaac e sua mãe Rebeca, ela era estéril, e prove a Deus dar graça a ela para que ela tivesse um filho. E gerou um filho gêmeos, Esaú e Jacó. A Bíblia fala que ao nascimento desses filhos, Esaú que... vem eu com Esaú. Perdão, gente. Seu irmão Jacó e Esaú. A Bíblia diz que Esaú, quando ele nasce peludo e meio avermelhado. E o seu irmão nasce segurando no seu calcanhar. Quando nós ouvimos falar disso, muitas pessoas, muitas pregações nós ouvimos falar que Jacó era um usurpador, um engano. Mas a Bíblia diz que o nome de Jacó não é enganador. O nome de Jacó no original é suplantador. Aquele que nasce agarrado ao pé ou está plantado ou arraigado sobre algo. Eu quero dizer a você nessa noite que ninguém nasce um enganador. Ninguém nasce um mentiroso.
Ninguém nasce um egoísta. Ninguém nasce um orgulhoso. Mas sim, ele se torna. E vamos falar sobre essa história de Jacó um pouco. Por isso que eu pedi que você liberasse graça sobre minha vida, que eu não sei se eu vou conseguir chegar até o fim, mas eu vou tentar. É muito grande, mas a gente vai falar sobre os pontos que Deus quer falar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém? Vamos ler Gênesis 27. Glória a Deus. Jacó, ele não nasce um enganador. Jacó, ele vai se tornando um enganador. Mas ele não nasce. É por isso que essa noite Deus vai falar com você em algumas áreas da sua vida. Algumas áreas vai ser afrontada. Mas não é o pastor Jacques, é a palavra de Deus. E abra o coração para o que Deus vai falar sobre você, sobre essa história nessa noite. Porque nós precisamos compreender o que Deus está falando nesse tempo. Gênesis 27 diz o seguinte: e aconteceu que quando Isaac envelheceu os seus olhos, encerraram de modo que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. E disse: que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, agora uma arma, uma aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Versículo 4. Faze-me um guisado, como eu gosto, e traze a mim, e comerei, para que eu te abençoe antes que eu morra. Seu pai Isaque, ele chamou o seu filho Esaú. A Bíblia diz que Isaque amou a Esaú, mas a sua esposa amou mais a Jacó. E quando seu pai envelheceu, ele chamou o seu filho, que fazia caça, que caçava e fazia um guisado para ele, que ele amava, e disse: eu já estou velho. Agora vai, caça um animal, prepara para que eu coma, e antes que eu morra te abençoe. Porém, nesse meio tempo, a sua esposa ouviu. Só que nisso tudo há uma palavra profética para Jacó. Deus diz que Jacó, quando ia nascer dos dois filhos, que o filho mais velho de Isaac, o filho mais velho ia servir ao filho mais novo. E eu creio que, em decorrência da sua criação, do seu crescimento, ele ouvia falar essa promessa de Deus para a vida dele. Deus já tinha liberado uma palavra profética para Jacó, que o filho mais moço ia reinar sobre o mais velho, ia governar sobre o mais velho. Mas porém a esposa de Isaac, ele ouvindo isso, já tinha ouvido sobre a promessa de Deus, e ela toma uma atitude. Ela vai, corre e chama Jacó. Disse: Jacó, eu ouvi o teu pai falar com teu irmão que era para preparar um guisado, uma caça, que ele ia morrer e abençoar. Mas a palavra do Senhor diz que a bênção seria sobre você. E a Bíblia diz, glória a Deus, que a sua mãe chamou Jacó e disse: vai, pega um cabrito e traz para mim, que eu vou preparar o guisado, e você leva para o seu pai. No versículo 8 diz o seguinte, do
mesmo capítulo. Agora, meu filho, escuta as minhas palavras e faz o que eu te ordeno. Aqui é a esposa de Isaac. Versículo 10. E você o levará ao seu pai, para que coma e o abençoe antes que ele morra. Porém, Jacó, no versículo 11, diz o seguinte: a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem liso. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como um zombador, como um enganador. E nessa hora eu te pergunto, Rebeca era a mãe dele, era uma autoridade sobre ele, porém, ela fez com que o seu filho se tornasse um enganador. Ele não era um enganador, ele não era uma pessoa que estava enganando a ninguém, mas porém, incentivado pela sua mãe, ele se tornou um enganador. Versículo 18, Jacó diz: Jacó foi ao seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala. Isaac faz uma pergunta a Jacó: quem é você, meu filho? E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta: quem é você? Quem é a voz que está te induzindo nesses dias? Quais são as vozes que vocês estão escutando nesse tempo? Diante dessa geração, diante desse vírus, diante de todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo, quais são as vozes, ou qual é a voz que você está escutando? Porque Jacó já ouvia falar sobre a promessa, sua mãe também já tinha ouvido falar sobre a promessa, mas ele deu ouvido a uma palavra que a mãe falou. E o pai, quando ele chegou diante do pai levando um guisado que sua mãe preparou, Isaac conheceu a voz. Isaac conheceu a voz de Jacó. Deus conhece a sua voz. O Espírito Santo conhece a sua voz. Versículo 19. E respondeu: sou eu, meu pai, Esaú. Ele começa a distorcer a identidade dele. Ele começa a virar um enganador. Quando ele começa a ouvir a voz errada. E ele ouviu a voz de sua mãe para que ele recebesse a sua bênção. E ele mentiu. E ele diz o seguinte: Jacó respondeu ao seu pai: eu sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, e sente-se na cama. E coma da caça, para que depois o Senhor me abençoe. Nesses dias, o que você tem feito para receber a bênção do Senhor? De que forma você tem ido em direção à bênção do Senhor? Aqui era a bênção do seu pai, que todos os filhos primogênitos recebiam a bênção do seu pai. Que o pai largava o legado para o seu primogênito, para que ele continuasse nos mesmos passos, obedecendo o Senhor,
E um caminho que você queira é tomar as coisas mais fáceis. E aqui começa o caminhar de Jacó. O caminhar do enganador. Jacó começa a enganar as pessoas. Primeiro passo, ele enganou seu pai. Mas eu quero que você entenda que ele nunca veio para ser um enganador. Aqui a identidade dele, como nós falamos no dia de hoje, foi rasgada. A identidade dele começou a ser distorcida. Mas Deus trabalha para que tudo que ele escreveu ao seu respeito venha acontecer. E no capítulo 29 do mesmo livro de Gênesis 29, vamos começar a ver a manifestação da graça de Deus na vida de Jacó. Gênesis 29, capítulo 29, versos 15, vai dizer o seguinte: depois Labão disse a Jacó, aqui na história, seu irmão, quando chegou, que foi dar o guisado a seu pai, que ele procura seu pai diz que já deu a bênção a Jacó, porque Jacó enganou ele, e ele não tinha mais bênção nenhum para Esaú. E Esaú começa a lutar dentro de si, dizer que ia matar Jacó. Assim que meu pai fechar os olhos e passar o tempo, eu vou matar Jacó. E no capítulo 29, nós já vemos que Jacó já foi enviado pelo seu pai para uma terra onde foi escolhida a sua mãe, até Labão, que era pai de Rebeca, irmão de Rebeca, para que ele encontrasse uma mulher para casar, para que ele não casasse com Cananeia. E ele acha uma oportunidade de fugir de Esaú. Para quê? Para que ele não fosse morto diante da ira de Esaú. Ele entrou num caminho de fuga. Ele entrou por um caminho que não era o caminho do Senhor. E que caminho nesses dias nós estamos escolhendo para andar? Qual é o caminho de fuga que você tem tomado nesses dias? Porque Jacó, ele tomou um caminho de fuga com medo de morrer do seu irmão. No capítulo 29, verso 15, ele já se encontra com Labão. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: depois Labão disse a Jacó, será que você vai trabalhar de graça, só porque é meu parente? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Jacó foi até a terra de Labão e encontrou uma das filhas de Labão, que veio trazer o rebanho para tomar água no poço. E aí quando ele olhou para ela, ele ajudou a dar água e começou a falar. Falou com as pessoas que tomavam, com os pastores de ovelha, e perguntou quem era aquela mulher. E os pastores falaram quem era a filha de Labão, tal. E aí ele começou a conversar com ela, dizendo que era parente dela. E a Bíblia diz que ele olhou para ela e gostou. E foi até Labão e contou tudo o que tinha acontecido. E aí é onde eu quero chegar. Porque um dia, quando você se torna
mentiroso, as pessoas vão agir com você em mentira. Quando você engana as pessoas vão começar a enganar você. Versículo 18 diz assim: como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, a sua filha mais nova. No versículo 20 diz assim: assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses 7 anos pareceu como poucos dias, porque o amava muito. Glória a Deus. Versículo 22. Assim Labão reuniu todos os seus homens no lugar e deu um banquete. E à noite ele trouxe quem? Trouxe quem aí na sua Bíblia? Raquel? Trouxe Lia. Labão prometeu Raquel a Jacó. Labão disse que ele ia trabalhar 7 anos e ia entregar a sua filha a Jacó. Porém, o que foi que Labão fez com ele? A mesma coisa que ele fez com seu pai. Tratou da mesma forma, enganou. Primeiro tratamento que você vai encontrar vai ser o mesmo que você faz. Pegou a ficha? Do mesmo jeito que você vai tratar as pessoas vão lhe tratar. E assim como ele enganou seu pai, para receber a bênção, ele levou 7 anos trabalhando para receber a bênção dele, que era a sua esposa. E quando ele vai, deita, quando ele acorda, no versículo 25, ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso? O Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor de Raquel? E por que então o Senhor me enganou? Porque o Senhor me enganou. Ele começou a se sentir magoado, ferido, injustiçado. Ele começou a sofrer na pele o que ele fez com seu pai e com seu irmão. Versículo 26 diz o seguinte: Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar a casamento a mais nova, antes a primogênita. Olha, algo que às vezes você não percebe nesse versículo 26. Quando ele fala assim: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova. Quem era o mais novo de Jacó e Esaú? E ele diz o seguinte: antes da primogênita. Quem era o primogênito? Era Jacó? Esaú. O que é que ele se sentiu naquela hora quando Deus trouxe a ele o reflexo dele quando ele enganou seu pai? Ele era o mais novo. Mas algo precisamos entender. O que ele tinha feito, a bênção sacerdotal praticamente era dele. Por quê, pastor? Porque um dia seu irmão foi caçar e voltou da caça cansado, exausto. E ele chega para Jacó. Jacó tinha preparado um guisado, que Jacó era cozinheiro. Ele disse: eu estou à beira de morrer com fome e cansado. Jacó olhou para ele e já tinha ouvido sobre a promessa de Deus sobre o mais novo. Jacó disse: olha, se tu me dá a bênção de primogenitura, eu te darei
o meu guisado. Ele disse: eu já estou a ponto de morrer. Se eu não comer, eu vou morrer. Para que vai me servir a minha primogenitura? E ele disse, Jacó falou a ele: então jura, faz um juramento aqui, diante de Deus. E ele jura. Então, naquele período, a jura era um pacto. E automaticamente, quem tem palavra, quem tem caráter, sabe que era cumprido. Nós vemos Jonas e Davi. Fez um pacto de irmão de sangue e foi até a morte. Aleluias. Glória a Deus. Agora vamos entrar na pregação. Amém? Glória a Deus. Essa é a base do que a gente vai começar nessa noite. Vamos direto para o capítulo 32. O capítulo 32, ele começa a falar sobre Jacó se preparando para se encontrar com seu irmão. Nós sabemos que Jacó trabalhou mais 7 anos, depois daqueles 7 anos, para que casasse com Raquel. E num período ele passou num total 20 anos com Labão. Mas vamos lá. A Bíblia diz o seguinte: seguiu Jacó o seu caminho e saíram ao encontro o anjo do Senhor. Diga comigo: seguiu Jacó seu caminho e encontrou com o anjo do Senhor. Observe isso, guarde isso no seu coração. Jacó, ele saiu o seu caminho em direção voltar para casa do seu pai. E quando ele começou a sair no seu caminho, ele encontrou primeiro quem? O anjo do Senhor. Disse Jacó, enquanto viu os anjos: este é acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Maanai. Enviou Jacó mensageiros Enviou Jacó mensageiro diante de se encontrar com seu irmão Esaú, a terra de Siém, território de Edom. Primeiro ponto, ele se encontrou com o anjo. Depois ele enviou mensageiros para encontrar com seu irmão. No versículo 7, a Bíblia vai dizer o seguinte: então Jacó teve grande medo e se angustiou e repartiu o povo como ele estava, as ovelhas, as vacas, os camelos, e em 2 acampamentos. Disse Esaú: vem contra o acampamento e atacar o outro acampamento. Disse Jacó: Deus do meu pai Abraão, Deus do meu pai Isaque, o Senhor, que me disse: torna a sua terra e é a tua parentela, e eu te abençoarei. A Bíblia diz que quando Jacó começa a sua caminhada de retorno, ele começa a passar por alguns processos. Ele precisa se encontrar com Deus. O primeiro processo é ir ao encontro de Deus. E depois ele começa a orar. O caminho de retorno traz medo. Eu não sei se todos vocês aqui já se
já se deslizou e saiu do caminho do Senhor. Mas se tiver alguém aqui que se desviou algum dia, para retornar, a primeira coisa que ele sentiu foi medo de retornar a casa. Pessoas que brigam com o seu pai, que saem de casa, quando eles, nos dias de hoje que nós dizemos quebrar a cara, a primeira coisa que eles querem fazer é voltar para casa, mas eles sentem medo. Caminho de retorno tem medo. Só que eu quero te dizer o seguinte, que o amor de Deus lança fora todo o medo. Quando você se encontra com Deus, todo o seu medo, você precisa lançar fora, porque o amor de Deus, ele lança fora os seus medos. Segundo ponto, ele começa a orar. O Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaac, o meu Deus. Primeiro lugar que eu preciso ir é para a oração, para a intercessão. Quando eu começo a interceder, a orar, depois Jacó envia os presentes. Ele separa 2 acampamentos, uma primeira turma, a segunda turma, para começar a dar os seus passos. Passo de perdão, passo de arrependimento, um passo de renúncia, um passo de gratidão, um passo de coragem. Você precisa dar os seus passos. Quanto tempo tu não toca aqui, Aidan? 4 anos. Quando te chamaram para tocar hoje, qual foi o teu primeiro sentimento? Será que eu vou acertar a tocar ainda? A gente sente um medo de voltar a praticar as coisas de Deus, mas o amor de Deus lança fora. Se você está com medo de voltar para os braços, para os caminhos do Senhor, é noite de eu dizer, dê o seu primeiro passo. Lance fora esse medo. Comece a ir em direção a Deus. Primeiro encontro não é com o pastor, não é com a igreja, é com Deus. Ajoelhe-se, ore, interceda. 32:9. Disse Jacó, Deus do meu pai Abraão, do meu pai Isaac, do meu pai, o meu Senhor, que me tornou a terra, meu parente. A promessa de Deus estava se cumprindo. Quando ele começou a dar os caminhos de volta à sua terra. Ele viu, ele teve um encontro com Deus. Ele sentiu medo, sentiu. Mas ele estava arrependido. Ele se arrependeu de se tornar um enganador. Ele se arrependeu de ter enganado o seu pai, de ter enganado o seu irmão. E depois de 20 anos, Deus aparece para ele e disse, volta. Volta. Porque você será pai de multidão. Eu tenho uma promessa sobre Abraão, eu tenho uma promessa sobre Isaac, eu tenho uma promessa sobre você, Jacó. No versículo 16, diz o seguinte: entregou os seus servos, cada rebanho à parte, e disse ao seu servo: passai diante de mim, ponde espaço entre um rebanho e o outro. Ordenou o primeiro, dizendo: se Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem é?
para onde vai? E para quem é isso que levas diante de ti? Então dirás: é um presente que teu servo Jacó envia ao meu senhor Esaú. E eis que também ele vem vindo atrás de nós. Estratégia. Ele reconheceu que a promessa era sobre ele, que ele ia governar sobre o seu irmão, mas quando ele retorna, ele separa duas turmas e envia presente para seu irmão. E o que ele disse que mandou o servo falar? Quando ele perguntar: é um presente que o teu servo manda para o meu senhor. Jacó estava voltando com um rebanho grandão, muito próspero. E quando ele se vê diante disso tudo, ele disse: não, eu não sou senhor, eu sou servo. E ele disse: diga a ele que é um presente do teu servo ao meu senhor. Ele não se exalta, ele diminui. Ele começa a entender que ele precisa se humilhar para que Deus exalte a ele. Ele já tinha compreendido que a promessa era sobre ele. E era tempo de ele passar a voltar como servo do seu irmão. E aqui é onde a gente vai rachar a pregação. O divisor de água da vida de Jacó. Onde é que é o divisor de água da vida de Jacó? O divisor de água da vida de Jacó é quando ele vai passar num vale de quem? Vale de Jaboque. Ali é o lugar onde vai ser o divisor de águas de Jacó. Ali ele começa a compreender versículo 22. Começamos a entender o divisor de água da vida de Jacó. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou as suas mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Passou o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passasse o rio. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Versículo chave 24. Jacó ficou só, e um homem lutava com ele, até o romper do dia. O versículo 24, ele diz que, 22, 23, ele diz que Jacó pegou toda a sua família, pegou todos os seus bens, e passou o val de Jaboque, e passou o rio. Porém, ele permaneceu do lado de cá. E ele começou uma luta com o homem. Até o amanhecer. Vendo, pois, este que não podia com Jacó, tocou na sua articulação de sua coxa, de modo que a junta da sua coxa se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir, se você não me abençoares. Jacó, quando ele atravessou o rio, ele precisou ficar só.
Jesus, antes de ele começar a fazer os milagres, prodígios, ele precisou levar 40 dias no deserto. Eu quero te fazer uma pergunta nesses dias. Qual o tempo que você tem passado só com Deus? Qual é o tempo que você tem gastado com Deus? Porque nós temos tempo para trabalhar, temos tempo para estudar, temos tempo para ensaiar, temos tempo para tudo. Mas para Deus a gente sempre temos uma desculpa. Sempre arrumamos uma desculpa para não estar só com Deus. Se sentir só, às vezes dá medo. Mas é necessário. O Val de Jaboque é preciso nós ficarmos sós com Deus. Porque onde Ele vai nos dar estratégia, onde Ele vai nos dar revelação, intimidade, graça. E algo que me chama a atenção é que esse homem que estava lutando com ele, a Bíblia diz que estava amanhecendo. E a Bíblia diz que ninguém pode ver a glória de Deus. O amanhecer reflete a glória de Deus. A luz, quando nasce o sol, ele brilha. E a Bíblia diz que o homem falou: me solta. E ele disse: não vou te soltar, até que você me abençoe. Algo que me chama a atenção, que o homem precisou tocar na sua coxa para deslocar a sua coxa. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Quais são os seus apoios? Onde é que vocês têm se sustentado? Seu apoio é seu pastor? Seu apoio é seu irmão, seu marido, sua mãe? Deus vai tirar esse apoio. Porque o apoio que tem que ter é o Senhor. É Ele que é o nosso apoio. E Ele precisa de algumas vezes tirar os nossos apoios. Tem pessoas que é apoiado no seu dinheiro, numa vida confortável. E Deus precisa tirar esse apoio dessas pessoas. Tem pessoas que o apoio dele é porque ele tem uma sabedoria humana e acha que a sabedoria humana dele vai levar ele a lugares longe. Deus vai e tira esse apoio, como Paulo falou: a minha sabedoria não vale de nada. Quais são os seus apoios nesses dias? Cuidado, porque Deus vai tocar nesses apoios para te levar a um encontro verdadeiro com o Criador. Porque é Ele que tem que ser o seu apoio. O seu trabalho é um lugar onde Deus vai te usar, mas Ele não vai ser o seu apoio de vida. O seu trabalho vai se tornar um ministério para você. Mas não é Ele que vai lhe levar à salvação. Não é Ele que vai lhe levar para os lugares eternos. Os nossos trabalhos, os nossos colégios, as nossas famílias, os nossos amigos, Ele nos torna os nossos ministérios, mas não os nossos apoios. Aleluias. E saiba que Deus vai tirar esses apoios, porque Deus quer que você se apoie nele. Glória a Deus, aleluia. Versículo 26, o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Não te deixarei até me abençoar. É hora da gente segurar o Senhor. É tempo de nós irmos para os pés do Senhor, assim como Jacó segurou
Que nem aquela música, Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo e não deixou ele subir. Assim é quando Deus descer no nosso quarto, no nosso secreto. Nós temos que esconder a sandália dele, nós temos que segurar no pé dele e dizer, não, o Senhor não vai subir, o Senhor vai ficar aqui comigo, o Senhor tem que permanecer aqui. Nós precisamos lutar com Deus, dizer, não, fica comigo mais um minuto, fica comigo mais um segundo, Senhor. Eu preciso ser tocado, eu preciso dessa bênção. Versículo 27, então o homem perguntou, como você se chama? Lembra da pergunta do pai dele? O pai perguntou, quem és tu, meu filho? Quando ele começou a ser um enganador, ele disse, não, meu nome é Esaú. Agora Deus faz a mesma pergunta a ele que o seu pai fez. Que interessante, por que Deus fez essa pergunta a ele? Porque a sua identidade já estava rasurada, já estava deformada. E Deus precisava restaurar a identidade de Jacó. E Deus vai naquele lugar onde aquele lugar estava como enganador. E ele disse, meu nome é Jacó. Meu nome, qual é o seu nome? Ele estava dizendo, Deus, meu nome é Jacó, eu me tornei um enganador, eu me tornei um mentiroso, mas eu estou arrependido, hoje eu estou confirmando de verdade quem eu sou. E aí Deus olha para ele e diz assim, você começou por um caminho certo, e hoje eu restauro a tua identidade. E no versículo 28 disse o seguinte, então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e como homem prevaleceu. Deus estava dizendo assim, ó Jacó, eu estou restaurando a tua identidade. Eu estou restaurando tudo que eu escolhi para você ser. Você não precisa ser quem os outros querem que você seja. Sábado, fez 8 dias. Sábado agora quem pregou foi Mateus e Natan. Mas sábado passado, retrasado, quem pregou foi Duda e Dalila, na Rádio Ceifeiro. E ela fez algo que marcou a minha vida. Aquilo eu não vou esquecer mais nunca. Ela disse o seguinte, Deus me mostrou que havia 3 mãos. Uma mão é o que Deus queria que eu fosse. A segunda mão diz que a mão seria o que meus pais queriam que eu fosse. E a terceira mão seria o que eu queria ser, o que eu fosse. E diante dessas 3 mãos você vai tomar uma decisão. Você vai querer ser quem seu pai quer que você seja, você vai ser quem você quer ser, ou você vai escolher ser quem Deus escolheu para você ser. Porque a Bíblia diz que Deus já escreveu a nossa história antes da fundação do mundo. Antes de eu ser formado na barriga de minha mãe, Ele já escreveu a minha história. Ele já escreveu os meus propósitos, os projetos, os dias de vida. Mas eu faço uma escolha na minha vida, porque a decisão é minha. Eu ser quem meus pais querem que eu seja, eu ser quem eu quero ser, ou eu ser quem Deus escolheu para eu ser. E naquele momento de Jacó, a primeira decisão foi ele escolher ser o que a mãe quis que ele fosse. E em segundo, ele tomou um caminho em direção à escolha que ele escolheu, que ele queria ser. Porém, Deus veio ao encontro dele. E Deus disse, olha aí,
aquela identidade que foi rasurada, aquele registro lá, eu hoje te dou uma nova identidade. A identidade que Deus escolheu para você ser, Jacó. Você não vai ser um suplantador, você não vai ser um enganador, você não vai ser o que sua mãe escolheu para você. Você vai ser, a partir de hoje, o que Deus escolheu para você ser, Jacó. Seu nome não é mais um enganador, seu nome não é mais um usurpador, um suplantador. Você agora se chamará Israel, Israel de Deus. Aleluias. Quem somos nós? Quem é você? As suas escolhas vão definir quem você é. Aleluias. Versículo 29. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Eu quero trazer para a sua mente agora o Peniel. Peniel, lugar de se encontrar com Deus. Lugar de face a face, de você se entrar e encontrar Deus. Há quanto tempo você não encontra Deus? No seu quarto, no seu secreto. Porque você me pergunta pelo meu nome. Isso está dizendo assim: você não me conhece direito. Você não tinha intimidade comigo para me conhecer. E hoje você me pergunta quem eu sou. Às vezes Deus está ali no seu quarto querendo falar com você. Você fala com todo mundo pelo celular, pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram, tudo que é canto. E Deus está ali. E às vezes Deus começa a falar com você, lhe chamar a atenção, lhe acordar de madrugada, lhe acordar, fazer até cachorro latir a noite toda para você acordar. E aí você pergunta: o que é tudo? É o que está acontecendo? Está caindo o mundo. Mas você não consegue saber quem é Deus que está te chamando. Você não consegue levantar e dizer assim: sim, Senhor, o Senhor quer falar comigo, eis-me aqui. Vamos desenrolar o rolo, vamos me dar as estratégias, vamos bater aquele bate-papo, o Senhor me dizer a verdade, quem eu sou. Eu não quero ser essa pessoa. Mas nós queremos ver Deus aqui no culto, cantar, pular, que o fogo caia. Mas no seu secreto é pior do que uma geladeira. É pior do que a geladeira. O secreto da gente é quem revela quem nós somos diante das pessoas. É no seu secreto é quem Deus vai revelar quem você é. E vai dizer o seu nome, vai transferir a sua identidade original, que é dos céus. Que nós estamos aqui nessa terra passando um período. E algo que me chama a atenção, quando Deus vem lutar conosco, precisamos perder a nossa luta. Precisamos perder para o Senhor. Nós só queremos ter razão dentro de nós. A razão da gente brada dentro de nós, que tudo nós lançamos diante do Senhor. Se deu alguma coisa errada, não. A culpa é de Deus.
porque Deus permitiu que eu passasse por isso, porque Deus permitiu que eu fosse abusado, porque Deus permitiu que eu fui doado a outra família, porque Deus permitiu que o ladrão me roubasse, porque Deus me permitiu que eu fosse à falência. Nós culpamos Deus de tudo, mas a verdade, a culpa é só nossa, porque a gente escolheu ser quem nós somos e não escolheu o que Deus escolheu para a gente. O problema de todo mundo é que jogamos os problemas para cima de Deus resolver. Ninguém tem um problema com Esaú antes de ter um problema quando a gente vai ver a história de Caim e Abel, né? Deus recebe a oferta de um e não recebe a oferta do outro. Mas algo que me chama a atenção, preste bem atenção nessas frases. Ninguém tem um problema com Esaú, aqui é Jacó, sem antes ter um problema com Deus. O problema de Jacó não era Esaú receber a primogenitura. O problema de Jacó foi porque Deus prometeu antes que o menor ia governar sobre o maior. E quando ele nasceu, ele jogou o problema para Deus. Se eu nascesse logo, eu seria. Mas não. Caim e Abel também foi a mesma coisa. O problema de Caim nunca foi Abel. Nunca foi a oferta de Abel. O problema de Caim foi Deus. Porque quando Deus recebeu a oferta do seu irmão, o outro se irou que Deus não recebeu a oferta dele. E quando ele veio matar seu irmão, ele estava matando quem? Quem? Ele estava se vingando de Deus, querendo matar Deus. Porque Deus que não recebeu a oferta, não foi seu irmão. E quando ele olhou para o seu irmão, ele viu a imagem e semelhança de quem? De Deus. Deus disse que ele não fez a imagem e semelhança dele. Quando o seu irmão olhou para ele, que viu que Deus recebeu a oferta dele, ele começou a ver Deus sobre a vida dele. E ele não estava enraivado tanto com o seu irmão, mas sim com Deus, porque não recebeu a sua oferta. Quantos de nós ficamos enraivados? Fulano hoje já está pregando, eu tenho 30 dias, já chegou pregando, e outro tem 20 anos na igreja e não prega. Tem pessoas que têm 30 anos na igreja e não é consagrada a diácono, mas tem outros que chegam a 10 dias, 20 dias, um mês. O problema dele não é com as pessoas que estão sendo consagradas, o problema dele é que ele não conseguir enxergar Deus. E o seu conflito é com Deus. E precisa ser resolvido. E precisa ser tratado. Quando pessoas foram abusadas sexualmente, ele entra num conflito com aquela pessoa que abusou ele. Não, o conflito dele primeiro é perguntar, dizer assim: Deus permitiu por quê? Se ele disse que eu sou filho dele, o primeiro conflito é com Deus. Deus fala para Caim: olha, o pecado está à tua porta. O pecado está à tua porta. Cuida para que tu não caia. Todos nós estamos diante de pecar, mas precisamos estar vigilante para não cair no pecado. E aí tudo nós temos desculpa para jogar em cima de Deus. Precisamos voltar ao foco e resolver com Deus. Por isso que ele vem diante de Jacó e diz assim: tu agora não é mais Jacó. Eu precisei te cuidar, te tratar, tirar os teus apoios, fazer que tu raste da perna. Precisei te enviar para longe. Precisei que as pessoas te enganassem da mesma forma que te enganou. Você enganou, para cuidar e restaurar a sua origem.
para restaurar a sua identidade. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e temos perdido essa essência. E precisamos voltar a nos tornar a imagem e semelhança do Criador. Aleluia. E para que isso aconteça, eu preciso de quê? Ter um encontro real com Deus. É preciso que Deus venha em minha direção e que me encontre nesse vale e que me dê a rasteira, mas que eu segure na sua perna e diga a Ele: eu só te liberto aqui, eu só tiro meus braços da tua perna se o Senhor me abençoar. Eu vou grudar na sua perna e o Senhor não vai sair daqui. Eu vou ser que nem uma cola maluca. Eu vou colar no Senhor. E aí eu vou lutar. A luta levou o dia inteiro, a noite toda. Mas ele não se deu por vencido. Qual é a luta que você tem passado nesses dias? Você já tem se dado por vencido nessa luta? Ah, o meu filho não tem mais vez. Ah, minha esposa não tem mais jeito. Ah, o meu esposo não tem mais jeito. Você está se dando por vencido. Não se dê por vencido. Não se dê por vencido. Lute. Lute até amanhecer. A palavra do Senhor diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Se for necessário, lute 1000 anos. A luta com o Senhor, Ele nunca vai nos desamparar. Jacó caiu. Jacó enganou. Jacó mentiu. Mas Jacó lutou até retornar à sua origem. Que seja eu e você nos dias de hoje, retornando à nossa origem, à nossa verdadeira identidade. Você sabe qual é a sua identidade? De verdade? Nós sempre fazemos essa pergunta: você sabe quem você é? Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você vai? Muitos não sabem de nada disso. Mas eu tenho uma firme convicção de quem eu sou. Você tem que ter o mesmo firme convicção de quem você é. Eu sou Jackson, filho de Deus. Eu vim da eternidade e eu vou para a eternidade. Eu vim passar uma missão que Ele me escolheu para fazer aqui. Mas aqui não é a minha nação. A minha eternidade é lá. Mas aqui Ele nos escolheu para trazer as boas novas, para pregar o Evangelho, para trazer cura, salvação, libertação através do nome dEle. Porque a terra Ele deu para a gente governar. Porque Ele governa no céu. Ele enviou governadores, reis e sacerdotes para ir para essa nação, para toda a terra, para ser a imagem e semelhança dele e fazer as coisas que Ele fez. E no seu casamento eu quero te fazer uma pergunta: as atitudes que você está tomando, Jesus tomaria? Com seu filho, se um dia estiver nas drogas ou longe do Senhor, as atitudes que você tem com ele seriam as mesmas que Jesus teria com você? Será que Jesus ia ali abandonar e dizer assim: não, nada não, esse daí já está perdido? A palavra do Senhor diz que Jesus deseja que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Que todos se convertam ao Senhor.
Que todos confessem que Jesus Cristo é o Salvador e se arrependa dos seus pecados. É tempo de arrependimento, é tempo de renúncia, é tempo de sermos verdadeiros filhos de Deus. É tempo que Deus quer tratar com a sua identidade. Identidade de filho. Você está pecando, você está errando. É tempo de Deus chamar a tua atenção e de você ir em direção ao Senhor.